Boa noite a todos. Queremos agradecer já a presença de vocês. Que prazer poder conversar com a comunidade, com as famílias, com os alunos, sobre um tema tão relevante, que é o bilinguismo. Quero agradecer a presença das duas autoras que aceitaram muito gentilmente o nosso convite, Aline Egger e Cíntia Ellingham. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, Aline e Cíntia escreveram este livro, Criando Filhos Bilíngues, um olhar sobre bilinguismo, mitos, práticas e relatos reais. Eu tive a oportunidade de ler, fiquei encantada com os relatos, e quero aproveitar para pedir que vocês se apresentem, que vocês contem um pouquinho como foi esse processo de escrita do livro, e aí vamos bater um papo e ajudar as famílias, os docentes, os alunos a compreender um pouquinho mais sobre esse processo, que é essa aquisição de uma nova língua num contexto como o Brasil também, não é? Quer começar, Cíntia? Quer que eu comece? Quero sim. A gente que agradece, né? É um prazer estar aqui. A gente ficou muito feliz com esse convite. É sempre muito gostoso, é sempre uma boa oportunidade, né? A gente ama falar sobre bilinguismo. A gente se conheceu na internet. A gente ainda não se conhece pessoalmente, a gente se conheceu na internet. E foi exatamente o amor pela língua que nos uniu. Né, essa vontade de falar sobre bilinguismo, de ajudar as pessoas ao redor do mundo, as mães no Brasil, no exterior. Na pandemia, a gente começou a pensar nos cursos, no livro, e foi esse amor, né, pelo bilinguismo que uniu e que fez esse livro nascer. Eu vou pedir desculpa para vocês, hoje eu estou um pouquinho rouquinha, estou com a garganta inflamada, então se eu ficar bem quietinha é por esse motivo. Mas eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui. Eu faço da Cíntia, né, as minhas palavras. Eu sou a Aline Egger, então, que nas redes eu sou a mãe bilíngue, e a Cíntia é a carioca em Londres. E como a Cíntia disse, a gente se conheceu pela internet, por ter dois perfis que falavam sobre bilinguismo. E o que nos uniu foi não só o amor pelo bilinguismo, mas a formação acadêmica que a gente tem, né? Então, assim, eu lembro que quando a Cíntia me procurou, uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela era qual era a formação dela, se ela estudava. Eu sou um pouco cri-cri, assim, um pouco chata, e com quem eu me afilio, né? Porque eu tenho muito medo de coisas que eu vejo aí na internet. E foi durante a pandemia, né? Com um fuso horário bem diferente, ela com duas crianças pequenas em casa, eu grávida da Serena, já com o Lucas em casa, e foi um tanto quanto caótico, mas o amor pelo bilinguismo foi o que nos deu esse gás para a gente não só fazer os cursos, né, que a gente criou, mas também muitas lives que fizemos na pandemia para falar sobre bilinguismo, e depois que a Serena nasceu, o livro, então, para poder solidificar tudo isso que a gente queria poder passar. Porque o nosso objetivo, né, nós duas sendo formadas na área, nós duas somos formadas em letras, nós duas temos experiência em sala de aula como professora, né, eu segui a carreira de professora, sigo com ela até hoje. A Cíntia, obviamente, quando se mudou para a Inglaterra, né, com as crianças, tomou um caminho diferente, mas a gente buscava falar na internet, busca, inclusive com o livro, trazer esse mundo acadêmico do bilinguismo de uma forma que pessoas que não são da área consigam entender. Mostrar que a gente não fala só de bilinguismo porque nós achamos bonitinho e criamos nossos filhos bilíngues, mas porque a gente tem embasamento teórico para falar sobre isso. Então, por isso que o nosso livro, ali, o título, a gente diz, né, um olhar sobre o bilinguismo. Não é um livro acadêmico, não é um livro teórico, são pinceladas, porque a gente acha que quem lê, as famílias que leem, os professores que nunca trabalharam, né, com currículo bilíngue, educação bilíngue, que eles pudessem ter uma pincelada e, claro, a partir disso, buscar outras referências de leituras mais acadêmicas. Mas não era a nossa proposta. A nossa linguagem é para pais, para leigos, para famílias, inclusive para professores que não são dessa área. Perfeito. A gente percebe isso ao ler o livro, né? O quanto vocês se preocuparam com essa linguagem acessível. E quanto isso cala também ao nosso coração, que também sou mãe de bilíngue e educadora, e como a gente se enxerga
ali, né, nos nossos diferentes papéis. Mas eu acho muito pertinente começarmos a nosso bate-papo aqui falando sobre o que é ser bilíngue. Que esse conceito de bilinguismo mudou ao longo dos anos, vem mudando com as mudanças que o mundo atravessa. Então, eu queria começar esse bate-papo falando, então, o que é ser bilíngue? A gente já fez alguns posts sobre isso, né, Cíntia? Eu vou falando, né, pessoal, como a Cíntia disse, e ela vai me sinalizando para poder entrar também, só para ela ir preservando um pouquinho a garganta dela. Mas a gente traz no início do livro um pouco de discussão do que é ser bilíngue, o que é um sujeito bilíngue. E ao longo do tempo essa definição foi de fato mudando, né, entre uma coisa muito específica para uma visão um pouco mais de construção, de um contínuo de bilíngue, né? A gente, inclusive, faz a pergunta no livro, nos nossos cursos, a gente devolve essa pergunta muitas vezes quando a gente dá uma live, palestras, né? Tipo, se vocês pais, se vocês professores que estão nos assistindo aqui, como é que vocês definiriam o que é bilíngue, né? E a maioria das pessoas define que é aquele sujeito que provavelmente nasceu de uma família bilíngue, preferencialmente tendo pais de nacionalidade diferente, porque daí é um bilinguismo raiz de verdade, né? Muitas pessoas acreditam. Ou a segunda definição que vem muito forte, que é aquele sujeito, aquele ser humano, que é capaz de falar perfeitamente as duas línguas. Nas duas, que não tem sotaque e que soa como nativo. Muitas décadas atrás, tinha uma forte crença disso, mas as pesquisas foram mostrando que não é isso. E se abriu muito mais esse leque de quem pode ser incluído como um sujeito bilíngue, né? E aí apavora um pouco, porque não existe uma definição de sujeito bilíngue assim específica, e a gente não consegue sair na rua e dizendo que tu é bilíngue, agora tu é bilíngue, tu chegou no bilíngue, tu atingiu, né? Porque o bilíngue ele é um contínuo, né? Então a gente fala que a gente vai começando, bilíngue, crianças são bilíngues emergentes, e aí vão construindo a sua caminhada no bilinguismo. Mas a definição que a gente assumiu ali no livro, que é a que a gente fala muito, é que o bilíngue é aquele sujeito que consegue se comunicar em duas línguas, não falar, porque ele pode ser bilíngue numa língua que não é oralizada, né? Então, inclui Libras, por exemplo. Então, assim, ele pode se comunicar. Além disso, pode ser que ele entenda, compreenda essa língua, mas não a produza, né? Então, assim, que é o que vocês, pais, muito provavelmente, as profs da escola vão vendo, que são que nem os bebês, né? Então, as crianças vão ouvindo a língua, imagine uma família monolíngue, elas estão ouvindo uma língua em casa, elas demoram um certo momento para começar a produzir, né? Com 1 aninho, às vezes por 10 meses, às vezes um pouco mais tarde, né? Então, assim, numa língua só, num monolinguismo, por exemplo, as crianças passam por esse processo de ouvir e entender. Então, a gente vai lá e fala com o nenezinho, uma criança de 1 aninho, diz, pega o tênis da mamãe, fecha a porta, e a criança vai lá e faz. Mas ela não produziu nenhuma língua, né? Ela vai produzir depois. Então, por isso que a gente usa a definição de que um sujeito bilíngue é um sujeito que é capaz de se comunicar em duas línguas. Pode ser que não seja uma língua oralizada, e pode ser que ele entenda vocês falando em inglês, né? Teachers, isso acontece muito. Então, a gente fala em inglês com eles, eles entendem, mas eles ainda produzem em português, né? Tá tudo bem, né? É isso que a gente diz. Como a gente está num processo de implementação do bilíngue para os anos mais finais do ensino fundamental, a gente entende que a compreensão vem em primeiro lugar. E é isso que você está falando, né? Então, compreender é muito importante e é um processo, assim como a criança que aprende 1 ou 2 idiomas desde lá do útero da mãe, quando ela já tem contato com essa língua. Porque não tem como ela produzir língua se ela não recebeu essa língua, né? Então, assim, a gente não tem como jogar futebol se a gente não teve tempo praticando e aprendendo a jogar futebol, né? Eu não consigo sair fazendo um bolo se eu ainda não aprendi quais são os alimentos que eu preciso para fazer esse bolo. Então, leva um tempinho, sim, e é por isso também, né, já incluindo, que numa escola bilíngue, não é só as aulas em inglês, mas também se tem aula de inglês, né? Então, os filhos de vocês, meu filho agora está aqui numa escola bilíngue no Rio Grande do Sul, esse ano ele está no 2º ano, ele tem lá um livro, né, didático de língua inglesa, porque a professora de inglês, além de viver os projetos e trabalhar em inglês, em alguns momentos ela vai ter que, sim,
trabalhar a estrutura de língua com eles. Assim como fazemos na nossa língua materna, né? Na língua L1, como a gente A chama. gente tem aula de português na escola, né? Isso. Nós somos nativos, mas ainda temos que estudar a nossa própria língua. Mas é muito interessante quando vocês falam sobre a questão da ansiedade, né, da expectativa que todos nós temos com relação aos nossos filhos do falar. Uhum. Então, essa expectativa, eu acho que todos compartilhamos em algum momento da vida, essa ansiedade, né, de fazer com que eles falem. E aí a gente esbarra no meio do caminho com algumas coisas que a gente fez errado, ou faz errado como pais, não como educadores, mas como pais. Quando a gente pede, por exemplo, para traduzir. Né? Então, quando a gente fala, olha, traduz isso para mim, como se diz isso em tal língua? E aí vamos entrar nessa área que eu acho que é muito importante, sobre os mitos. Uhum. Alguns mitos que existem ainda sobre bilinguismo. E um deles é justamente esse, que o bilíngue é tradutor nato. E eu queria que vocês citassem mais alguma coisa e contribuíssem também para desmitificar o bilinguismo. Eu acho muito interessante, porque eu, às vezes, a Cíntia conversamos, né? E a Cíntia já está há muito tempo na Inglaterra, de vez em quando ela fala uma palavra em inglês, porque ela já não lembra mais como é que é a palavra em português, né? Ou as nossas alunas, as nossas famílias que estão lá na comunidade, que moram fora, muitas expatriadas também chegam ali com uma angústia, como é que vocês dizem isso? Ou nós, brasileiros aqui que moramos no Brasil e estamos fazendo criação bilíngue em inglês, a gente pergunta, como é que vocês usam essa palavra em inglês, né? Porque realmente, a gente estava falando antes de sujeito bilíngue, quando acha que é um sujeito que é perfeito nas duas línguas, as pessoas vêm com aquela ideia de que é duas metades de uma laranja, né? Então, tudo que eu sei em inglês, eu vou saber tudo igualmente em português. Então, se eu sei tudo igualmente, eu posso traduzir de uma para outra. Mas isso não é verdade, né? Se a gente não foi exposto a algum conteúdo naquela língua, necessariamente a gente não sabe. Então, eu sempre uso exemplo de construção de casa. Eu já reformei meu apartamento, então eu sei rejunte, sei azulejo, sei porcelanato, eu sei, sei lá, rodapé, sei algumas palavrinhas de coisas da casa. Me pergunta para eu falar sobre isso em inglês, eu não sei. Porque eu nunca tive a necessidade, nunca morei fora, vivi uma obra, nunca dei aula para ninguém que eu tivesse que aprender especificamente sobre esse tipo de coisa. Então, esse é um conhecimento que eu não tenho na língua. Então, um bilíngue não é um tradutor, porque ele não sabe tudo igualmente. Muitas coisas podem saber, né? Então, assim, ele pode estudar lá ciências e aprender sobre o ciclo da borboleta, e ter discussões sobre isso com a professora em inglês e ter discussões com isso com a professora de português, de ciências, e aí ele vai ter esse conhecimento desse assunto nas duas. Mas tem coisas que não, que vão ser específicas de uma área da sua vida, né? E quem começa a sofrer, né, Cíntia? Sim, quantos de nós, né? Ainda na vida adulta, a gente aprende as coisas, né? A gente não sabe tudo nem da nossa própria língua, né? Se eu conversar com meu marido, que é inglês, e perguntar, esses dias a gente estava assistindo um programa de TV, e eu falei, o que é isso? Ele falou, não faço a mínima ideia. Nunca ouvi essa expressão, né? Pode ter sido de algum outro lugar que eu não cresci, então... talvez um medo, né, das teachers, né? Eu lembro que quando eu me formei, a Cíntia bem novinha, traduzindo para todo mundo, e eu lembro que uma vez me chamaram para traduzir um palestrante, e eu super novinha, super animada, desesperada, com medo de não saber, porque a pergunta era, nossa, mas você não é professora de inglês? Você tem que saber isso. Nós não temos que saber tudo, né? Uns anos depois eu fui fazer pós-graduação em tradução. E aí você entende, né, um pouco mais madura, e eu comecei a entender que existem áreas, né, para um tradutor, né, para um intérprete, área de direito, área médica, então a gente não precisa, né, nem como pais, nem como professores, ter esse desespero, né, de, nossa, se eu não souber, se eu pronunciar isso aqui errado, né, os pais nem essa cobrança, né, nem essa cobrança. Como é que eu vou ajudar? Isso, como é que eu vou ajudar a escola, mas e se eu pronunciar errado? Né? Nós não somos os únicos detentores de saber, e está tudo bem, né? Construir junto com os nossos filhos e alunos. O que a Luciana estava falando também, às vezes como mãe também, porque, né, eu também tenho filhos, também está numa escola bilíngue, marido que não é da área, né, publicitário,
que também tem algumas angústias, também tinha perguntas no início, né? A gente pode ficar com medo, porque a produção, né? Vocês pais vão me entender, a produção, quando o filho produz, acalma o nosso coração de que o dinheiro está valendo a pena a gente estar investindo. Porque parece que a única régua que a gente pode medir a competência e o funcionamento é quando eles produzem, né? Então, e não é, porque se eles estão entendendo, estão conseguindo se virar, já está maravilhoso. Mas a gente sente essa necessidade de que a criança fale. Se ela falou, ela aprendeu, que não é necessariamente verdade, né? Não. As coisas roboticamente a gente decora, às vezes, na escola e não está apreendido. Sem dúvida. E o quanto isso, né, a gente percebe quando a compreensão, de novo, voltando para a questão da compreensão, a gente fala inglês com eles, eles compreendem e muitas vezes respondem em português. E quando isso vem dos pais, eu que tenho uma bilíngue em casa de 21 anos, eu sempre falo isso. Às vezes a pressão é tão grande para eles que realmente eles preferem não responder em inglês, não é a língua, né, natural, materna ali, não é a língua da afetividade. Mas vocês trazem relatos no livro bem interessantes de como as famílias também podem contribuir para esse processo de aquisição de uma nova língua, um contexto significativo. Então, queria também passar para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Falamos dos mitos, né? Vou só retomar um pouco. Falamos que o bilinguismo não é um fenômeno raro, e até é importante, acho que é interessante quando a gente começa a estudar e ver que o Brasil não é monolíngue. Isso, o Brasil são mais de 200 línguas faladas no nosso país. E bilinguismo é a regra, né? Ser bilíngue é a regra, não é a exceção. Exatamente. Porque se a gente consegue entender que a competência é conseguir se comunicar, que a língua não precisa ser falada, eu não preciso falar que nem um nativo, eu não preciso ser professora para ser bilíngue, eu não preciso ter aprendido fora do país, a gente começa a olhar para os nossos pares, os nossos amigos, e pensar, aquele ali é bilíngue, então é bilíngue, então eu também sou bilíngue. E aí a gente consegue entender que realmente o bilinguismo é a norma no mundo, não é a exceção. O monolinguismo é a exceção. Falamos que os bilíngues não são tradutores natos, que não têm conhecimento idêntico dos dois idiomas. Falamos que essa questão do sotaque, né, não pode ter sotaque, é um grande mito. Né? E agora também vamos falar, então, a família, como é que a família pode ajudar nesse processo? A gente trouxe, né, Cíntia, relatos das nossas famílias, né? Então, assim, tem os relatos dos avós, por exemplo, os avós das meninas da Cíntia lá, que são ingleses, que não falam português, e os avós brasileiros que não falam inglês, os meus pais que se viram um pouco, os meus sogros que voltaram a estudar, porque sentiram essa necessidade, mas a gente tem o relato dos nossos pais, e a gente convidou 10 famílias ao redor do mundo para contar também os seus relatos, para que possam entender que nem sempre as famílias são professores, né? Então, existe esse mito também de que só cria bilíngue quem é professor. Sim, E a gente conta nos dedos, na verdade, quantos professores que criam bilíngue. Não é tão comum quanto as pessoas acham, né? E aí os pais ficam pensando, nossa, são super competentes na língua, são teachers e não criam bilíngue, né? Porque muitas vezes tem teachers que têm medo de que vão estar dando aula para as crianças, não vão sentir, já fazem isso no dia a dia o tempo todo, chegam em casa, às vezes confunde. Mas a gente criou, né, a Cíntia criou um termo, que é o que a gente usa muito, que é o bilinguar, né, Cíntia? Eu adorei. Conta para eles o bilinguar. É uma criação, é um bilinguismo, é o maternar da criação bilíngue, né? É uma criação bilíngue com afeto. Exatamente, a gente quer tanto o maternar quanto o ensinar, né? Mas a gente surgiu do maternar bilíngue, certo? E a gente faz muito analogia, a gente tem feito mais ainda analogia, que é um jardim, que é plantar uma flor, né? Eu sempre falava o exemplo de árvore quando eu dava cursos, né? Ainda dou cursos para escolas, às vezes de idiomas, e que a gente não quer, talvez vocês, muitos pais aí possam se identificar, a gente não quer traumatizar as crianças, né? Então, o bilinguismo, ele não pode ser nem mais uma culpa materna por não ter feito. Eu não fiz. Então, longe de mim e da Cíntia, falar sobre criação bilíngue para trazer mais culpas para as famílias que não fazem criação bilíngue. Inclusive, a gente usa a analogia do carro, né, no nosso livro, para falar que o meio condutor para chegar no bilinguismo pode ser uma escola. E pode ser escola e família, por exemplo, que é o que eu faço. Eu faço criação bilíngue e mesmo assim meus filhos estão frequentando uma escola bilíngue, porque a gente anda
de mãos dadas. Uhum. Então, a gente fala dessa cultivar o solo, de cuidar onde vamos colocar a sementinha, que é os nossos filhos. Né? Cuidar desse solo. Que escola é essa? Qual é a formação dos professores dessa escola? Qual é o conhecimento de bilinguismo dessa escola? E eu me sinto muito feliz de estar aqui conversando com vocês, né? Por ter visto, ter conversado com a Luciana e ter entendido toda a história do Magister e a preocupação dela, e o fato da gente estar aqui falando com vocês, né? Então, um mega privilégio. Mostra, né, a potência da escola no cuidar disso. E colocar essa plantinha, essa sementinha nesse solo e ir regando ela com afeto. Então, confiando na escola onde seus filhos estão, talvez proporcionando uma viagem quando der para viajar, proporcionando acesso a livros nessa língua, a colocar músicas nessa língua. Então, tá andando de carro, coloca lá uma música em inglês. Contextualizar. Isso, então, assim, o que a família pode fazer é pensar o seguinte: talvez vocês não vão conseguir conversar com os filhos de vocês em inglês. Talvez alguns de vocês sim, né? A gente sabe que sim. Mas o que vocês podem fazer trazer o inglês para dentro da casa de vocês. Pode ser um quadrinho na parede, pode ser um filme que vocês assistam, uma música, uma história, né? Simples assim. Pode ser também no cuidado com como vocês falam, né? Não ter tanta cobrança da produção oral, de não perguntar o que você aprendeu em inglês hoje, porque talvez eles não vão ter noção de que eles tiveram aula de inglês. É diferente de escola de idiomas, que tu diz, hoje eu trabalhei a unidade 7, né? Hoje a gente aprendeu do e das, né? Agora, numa educação bilíngue de qualidade, isso não fica claro para a criança. Uhum. Ela é imersa nesse mundo bilíngue. Então, assim como eu não pergunto para minha pequenininha lá de 2 anos o que tu aprendeu na escola hoje, e eu usava um exemplo do meu filho, que ele tinha 3 anos. O que tu aprendeu na escola hoje? Ele não sabia me dizer, a gente brincou com os ovinhos. Aí eu me lembro de uma foto que a prof mandou, que ela estava trabalhando com eles matemática com ovinhos na época da Páscoa. Então, ele não consegue me dizer que ele trabalhou matemática na escola, mas eu sei que a prof estava trabalhando matemática com eles na escola. Então, não cobrar a produção, não aterrorizar, não usar a criança para ficar se exibindo. Conta o alfabeto, conta até 10, mostra o que tu aprendeu, né? Não é uma marionete. Então, assim, nosso foco sempre não vamos traumatizar essas novas flores, essas novas árvores, porque quem trabalhou em escola de idiomas, como eu e a Cíntia, a gente pegava os adultos machucados, os adultos traumatizados. Então, o nosso bilinguar com afeto é isso. Façam o que vocês consigam fazer com afeto e deixem essa plantinha ir crescendo. De vez em quando tira uma folhinha, dá uma podadinha, um adubozinho, conversa com a escola um pouquinho ali, ofereça coisas extras quando dá para oferecer, mas deixa essa flor seguir o ciclo dela, o curso dela, que tem tudo para dar certo, né? Eu trabalhei em escola bilíngue, onde meus filhos estudam, e eu vi a quantidade de crianças competentes, fazendo faculdade fora, e que aprenderam, né, na educação bilíngue e não tiveram criação bilíngue. Então, é acreditar e dar o tempo a tempo, né? Não forçar essa produção, esperar. Principalmente quem está na educação infantil. Eu digo que o mundo é muito injusto para profs de educação infantil. Porque as profs e as teachers de educação infantil são aquelas que cuidam aquilo que a gente não vê, a terra. Plantando a semente, né? Planta a semente. E aí, daqui a pouco, chegam lá no 2º ano, no 3º ano, no 4º ano, e aquela criança floresce. Floresce. E aí os pais dão todos os méritos para as profs daquele ano. Mas vamos lembrar que teve vários anos construindo aquilo, né? Vários anos. Então, para a gente ver os nossos filhos hoje, com 7, 6 anos, produzindo na língua, em casa, foram anos plantando isso. Não foi do dia para a noite, né? Então, assim, lembrem desse termo aí que a Cíntia criou e a gente usa muito, que é o bilinguismo com afeto, o bilinguismo com maternar. Se fizer com amor, vai funcionar. Uma das coisas que eu mais gosto no livro é de ver a variedade das histórias. Você vai perceber que nenhuma família faz como a outra. Da maneira que a Aline faz, talvez não seja a minha estratégia, né? E isso é bonito de se ver. Criação bilíngue e bilinguismo não é uma receita de bolo, né? E isso é muito legal, porque isso tira um peso do nosso ombro, né? Dá uma liberdade para a gente. Tira essa culpa, né, do tipo, nossa, mas o meu não tá falando, da fulana já tá falando tão mais rápido.
Acho que quando a gente vira mãe, pai, a gente já começa com essas cobranças, né? Do tipo, nossa, o filho de fulano andou, falou. E acho que isso na criação bilíngue acontece também. Será que eu estou fazendo errado? A gente fala sobre isso no livro, né? De recalcular a rota, a gente usa esse termo de observar mesmo, não é se culpar, dizer, olha, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Né? Mas parar, bom, até aqui isso aqui deu super certo, até aqui não deu, o que eu posso fazer? Ter esse diálogo aberto com a escola, né? O que eu posso fazer para ajudar? Né? E trazendo um pouco para o contexto da escola, né, a gente também recalcula a rota. Né, e a gente sabe que cada aluno está no momento, cada um tem o seu repertório, falamos nisso no início, cada um vai ter o seu repertório. Né, cada um tem a sua história e a sua identidade. E aí, em cima da sua identidade, da sua história, eles também vão construindo repertórios linguísticos, não é? Então, trazendo para a gente, para a escola, a nossa responsabilidade também de olhar para isso, de olhar qual input. Né? Então, o que a gente precisa trabalhar com cada criança, e aí usando as estratégias que a gente estuda para isso. Né? Então, todos os professores se aprofundam, estudam, para poder ajudar os alunos a alcançarem os objetivos, as expectativas de aprendizagem. Exato. Mas aí, voltando até para uma coisa bonita que vocês dizem, vocês falam bilinguar, tem muito do afetivo, da afetividade. E também existem estudos sobre ansiedade, né? Ansiedade na aprendizagem, seja ela de qualquer componente curricular, qualquer assunto. Quando você tem muita ansiedade, você pode ali ter uma maior dificuldade de aprendizagem. Então, retomando o que vocês falaram, né? O quanto a família, nesse momento, quando pressiona, pode estar impactando esse desenvolvimento por causa da ansiedade, não é? Com certeza, e a gente vê a questão assim, é um investimento, né? Uma escola bilíngue, ela é um investimento, uma escola de idiomas, ela é um investimento. E eu sempre digo, quando os pais estão angustiados, a gente, como escola, também tem que entender, porque, afinal de contas, como pais, eu e a Cintia, a gente sabe disso, bom, eu vou abrir mão de comprar um carro X porque eu quero investir na educação dos meus filhos, eu vou abrir mão disso porque eu quero que ele faça natação, faça música, faça balé. É um investimento. Então, quando a gente investe, a gente, obviamente, quer esperar um retorno, a gente quer ver, será que eu tomei a decisão certa como pai e como mãe, né? Então, assim, essa ansiedade das famílias, ela é completamente compreensível. A gente entende isso, mas essa pressão, e as crianças, se elas escutam esse discurso, se as crianças sentem isso na família, nenhuma criança quer decepcionar o seu pai e a sua mãe, né? Eles querem receber os elogios de vocês, eles querem que no final do dia vocês possam dizer, olha, valeu a pena tudo que o papai e a mamãe fizeram por vocês. Então, se eles sentirem essa ansiedade, o medo do falhar, né? O medo de não dar conta das expectativas dos pais, tudo isso vai junto. E, de novo, tudo isso vai machucando aquela florzinha e vai dificultando, vai trazendo algumas dificuldades para essa flor crescer no seu ritmo natural. Quando o Magister optou por ter 50% na educação infantil, né, em língua portuguesa, 50% em língua inglesa, e também dentro, obviamente, da legislação atual, mas na época não existia legislação, a gente entendeu o quanto seria importante trazer a cultura, né, para essa aprendizagem. Então, o quanto a cultura e a identidade permeiam as línguas e o que é realmente bilinguismo quando a gente pensa nisso. Né? Então, não é só falar, mas tem a questão da cultura, da identidade que permeia as línguas. E a Cíntia vive muito isso, né, Cíntia? E a gente traz para a escola essa necessidade de olhar para isso e não olhar para o bilinguismo como simplesmente o ensino de língua. Isso, eu acho que a língua está atrelada à cultura, né? Eu entendo que quanto mais as minhas filhas se sentirem pertencentes, quanto mais elas se sentirem parte do Brasil, elas vão querer aprender a falar essa língua. Não porque é a língua da mamãe, não porque eu estou obrigando a minha filha a falar, mas porque ela é parte disso, ela é parte do Brasil. Né? Quando a gente tem um time, a gente veste a camisa, a gente tem orgulho. E eu vejo muito isso acontecer. Então, por exemplo, nesse final de semana, a gente vai num bailinho de carnaval em Londres.
a nossa comunidade, a comunidade bilinguar, né, que a gente trabalha, eles vão participar de um bailinho de carnaval online, né, com a matraca. Então, fazer isso, sabe? Atrelar a cultura. Eu acredito que atrelando a cultura, fazer com que eles se sintam pertencentes. É o bolo da avó, sabe? Sim. É o brigadeiro, trazer esse amor pela cultura. E o oposto, né? Nós que estamos aqui no Brasil, Aline... Exatamente, o oposto, porque ali, eu sempre digo, a gente sofreu muito quando a gente começou nas lives, porque começou um monte de gente a falar, mas para a Cíntia é fácil. Porque a Cíntia fala português, não é uma língua que ela teve que aprender. E a gente pegou um monte de gente que falava isso, porque ninguém entende do quanto é difícil para a Cíntia lutar contra a maré, manter uma língua de herança fora do Brasil, uma língua que não tem tanto prestígio, que tu não encontra coisa tanta, né? Então, assim, para nós, esse aspecto é mais fácil, porque nós temos acesso a milhões de coisas em inglês, e a gente precisa, assim, principalmente para essa visão de bilinguismo, de múltiplas identidades, desatrelar somente o inglês de duas regiões. Então, é o inglês britânico e o inglês americano, né? Porque antigamente, agora fazer uma coisa mais teórica, antigamente dizia língua estrangeira, né? Vamos aprender uma língua estrangeira. Quem estuda e pega livros antigos, vai lá e pega, tá? Língua estrangeira. Depois de um tempo, discussões, né, de pesquisadores de língua, a gente viu que usar o estrangeiro é aquilo que é para fora da gente, não nos pertence. Sim. E na visão de bilinguismo, quando a gente fala de repertório linguístico, o que a gente quer mostrar é que o inglês, nesse caso, pode ser espanhol, o alemão, o italiano, que essa língua, ela não é estrangeira ao meu ser, ela vai me pertencer também. Ela vai fazer parte do meu repertório linguístico. Então, são as minhas línguas. Pode ser que eu aprendi depois, mas ela me pertence agora também. E aí eu quero saber só a língua. Eu quero entender onde essa língua é falada, quem fala essa língua, quais são as questões culturais, porque eu sempre bato na tecla que o bilinguismo pode, né? Não vou dizer que faz de fato, mas ele pode nos tornar pessoas melhores. Porque a gente entende que existe duas maneiras, eu posso chamar isso aqui de pencil e posso chamar de lápis, e não está errado, são duas formas diferentes. Então, existem formas diferentes de viver no mundo. Existem formas diferentes de culturas, de como se faz as coisas. Pode ser que aqui eu não gosto, mas eu respeito, porque eu entendo que são formas. Então, na própria cultura do inglês, o Valentine's Day, que é hoje, né? Happy Valentine's, by the way. Dia dos namorados é muito dia dos namorados mesmo, né? É só pro teu parceiro, pra tua parceira. Valentine's Day em outros lugares do mundo não é assim. Então, a gente precisa entender, né, que existe uma cultura, que a gente tem que aprender sobre isso também, para que cada vez mais essa língua possa, sim, nos pertencer. Então, a gente não chama de língua estrangeira, né, mais nas pesquisas, a gente pode chamar de L2, porque é a minha segunda língua. Tem gente que usa o termo adicional. Língua adicional. Adicionando ao meu repertório linguístico. Então, isso é o bonito de fazer. E esse é um aspecto que os pais podem entrar junto, né? Trazer. Não é ruim comemorar essas. Claro que virou mercadológico comemorar algumas festas, né? Mas tem um viés que veio forte das escolas de língua para isso, né? Nós temos uma pergunta aqui, olha. Famílias que não são fluentes têm mais dificuldade para ajudar os seus filhos em casa? Tem, a pessoa está afirmando, né? Famílias que não são fluentes têm mais dificuldade para ajudá-los em casa. Então, como ajudá-los? Bom, eu sou péssima na matemática, né? Se meu filho tiver problema na matemática, não poderei ajudá-lo, né? Talvez meu marido possa, talvez o meu pai possa, como ele me ajudava, né? Eu acho que a gente tem que entender que nós, como a Cíntia falou antes, né? Nós não somos detetores de todos os conhecimentos. Então, chega um momento que se nossos filhos tiverem alguma dificuldade, não vai ser nossa responsabilidade suprir essa dificuldade, mas é encontrar quem vai poder fazer isso. Ou é um reforço na escola, é uma aula particular, é uma dica da professora, ou eu vou estudar junto para tentar aprender também, mas não é a sua responsabilidade ensinar o seu filho. A responsabilidade de ensinar a matéria, o conteúdo, isso é da escola. A gente pode auxiliar, mas nós não nos formamos para fazer isso, né? Então, assim, eu tenho que saber até onde meu conhecimento vai. Pode ser que tu vai conseguir ajudar meu filho, essa pessoa na matemática, e eu no inglês. Mães podem se trocar, pais podem se trocar, né? Podem se ajudar. Então,
a família. Então, de ficar tranquila da sua limitação. A mãe não sabe isso, o pai não sabe isso, mas que bom que tu tá indo. E eu vou aprender junto, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala também de que nem a Cíntia está em Londres, então está imersa num contexto onde o inglês é a língua L1, a língua nativa, né? Majoritária, e você então tenta preservar essa língua de herança. E aqui a gente estava falando que a gente está num outro contexto, e a Aline deu alguns exemplos, né? Como trazer essa realidade, então, o Valentine's. Agora, é óbvio que não é só comemorar, mas saber, né, como essa cultura celebra. Isso. A gente percebe que muitas vezes, como você disse, Aline, a gente traz as festas típicas, as datas comemorativas, mas a gente não se aprofunda, né? Como aquela cultura realmente celebra. Então, esse estudo é importante, né? De entender como... Porque existem essas diferenças muito... Eu estava lendo outro dia sobre o Valentine's mesmo, que alguns países comemoram de formas completamente diferentes, tem outras... E a gente tenta trazer, como escola, essa expansão de conhecimento, essa multiculturalidade. Então, eles entenderem como celebra na Itália, como celebra nos Estados Unidos, como celebra na África, um país de língua inglesa na África. Então, o quanto isso a gente pode fazer pesquisando, conversando, não é? Então, trazendo para... E conversando na nossa língua mesmo, né? Vamos ver como é que é celebrado o Valentine's em outros países, Valentine's Day. Então, é muito interessante olhar para essas questões, ver que o bilinguismo não é mesmo só falar. Não é só falar, né? É de poder realmente entender. E eu tive uma vez, no segundo ano, eu estava dando aula e veio uma menina estrangeira, ela veio dos Estados Unidos. E aí ela ia ficar um mês na casa de um amigo de família e ela foi frequentar a aula. E aí a gente preparou os alunos para receber, porque no Sul não é tão comum isso, né? De tanta gente. E a gente preparou os alunos, vai chegar uma criança que mora nos Estados Unidos, e essa menina chegou e ela tinha as feições asiáticas. E aquilo foi o primeiro choque, porque para eles, asiático é japonês, chinês, não brasileiro, porque a gente também não tem muitos aqui no Rio Grande do Sul, né? Pelo menos não na minha cidade. Então a gente teve que preparar eles primeiro para isso. E eles ficavam insistentemente perguntando o nome da mãe e do pai da menina. E a menina incomodada não dizia, e ela ficou triste, assim, que ela estava se sentindo agredida de tanto que eles queriam saber o nome dos pais. E aí eu sentei com aquelas crianças de 8 anos e expliquei, olha, nos Estados Unidos, a gente não chama as pessoas pelo primeiro nome, né? Tu vai na casa da mãe do amiguinho, tu vai chamar fulano, senhora tal, senhor tal, é assim que você vai se dirigir aos pais dos coleguinhas. Se tornarem, né? Se a família de vocês se tornar uma família íntima, talvez vocês comecem a chamar eles pelo nome. Que é diferente quando vai os filhos, né? Os coleguinhas do filho em casa dizem, tia Aline, posso comer uma coisa? Tia Aline, posso abrir a geladeira? Tia Aline, onde é que tá o Lucas? Tia Aline, eles me chamam de tia Aline. Então, assim, para aquelas crianças de 8 anos, a experiência de ter tido, né, uma menina americana, só para entender que tu não chama pelo primeiro nome. Que isso é uma coisa íntima, que é diferente do nosso, né, com as professoras na escola. Né? Então, é muito rico a gente poder mostrar para eles, né, que ela não estava sendo grosseira e não querer dizer, mas vocês não tinham intimidade com ela para ela falar o nome dos pais. Né? E a gente aprende tanta coisa, eu e a Cíntia trocando, eu aprendo tanta coisa da cultura lá da Inglaterra que eu nunca imaginei. Perfeito. Bom, a gente está caminhando aqui já para o final. Nós temos mais alguns minutinhos. E eu queria que a gente, então, fosse fazendo alguns fechamentos, né? E qual o recado que vocês deixam, além de tudo que a gente já falou? Se tem alguma coisa a mais que vocês querem acrescentar? Então, vou dar, assim, 1 minutinho para Cíntia, depois 1 minutinho para a Aline. Né? Eu acho que o livro, ele fala por si só, eu quero incentivar muito as famílias a adquirirem. A gente tem alguns exemplares aqui na escola, passamos via comunicado, via ClassApp para vocês, como vocês podem adquirir, mas também o livro está disponível em várias plataformas, no Amazon, se eu não me engano, em outras várias formas de adquirir o livro. Mas se vocês quiserem, se vocês tivessem que destacar algo a mais que vocês colocaram aqui, que a gente não teve a oportunidade de mencionar, o que seria?
Uma pergunta difícil, né? É difícil. A gente abordou quase tudo. Eu acho que a gente tem os relatos das famílias que são muito interessantes, né? Tem as perguntas mais comuns ali. As perguntas mais comuns, as perguntas frequentes. Então, vamos abordar as perguntas frequentes. Bilinguismo causa atraso na fala? Não. Não. Zero comprovação científica sobre isso. Não causa atraso na fala. Crianças, essa pergunta acho que não está, mas me ocorreu, crianças com algum tipo de transtorno de aprendizagem ou dificuldade não podem ter acesso a uma educação bilíngue? Né? A gente fala tanto de inclusão, tirar o bilinguismo dessas crianças é o caminho contrário à inclusão, né? Então, assim, a gente não pode negar línguas que essa criança... Imagina se nasce de uma família bilíngue, né? Cujos pais falam línguas diferentes. É um crime dizer que essas crianças não podem ser bilíngues. Elas podem e são bilíngues. A gente tem muitos relatos de crianças, né, bilíngues. Perfeito. E a gente tem uma outra questão, que é a questão da alfabetização. Inclusive, em breve teremos uma reunião com as famílias, em 4 de março, quero deixar já aqui o convite também para os anos iniciais sobre a alfabetização. E no livro vocês têm uma pergunta, né? E como fica a alfabetização? É preciso esperar se alfabetizar numa língua antes de alfabetizar em outra? Não, tem escolas que esperam, tem muitas famílias que têm medo, né? Eu já ouvi escolas que eram de imersão na educação infantil, na língua adicional, quando chegava no primeiro ano, precisa alfabetizar, virava tudo porque não se sentiam competentes para fazer a alfabetização, né? Eu e a Cíntia, a gente nunca fala muito de alfabetização, porque não é uma área que a gente se especializou, então a gente chamou para os nossos cursos e para os nossos podcasts pessoas que são bem especializadas na área, e a gente aprendeu com elas, estudou com elas, obviamente, mas o processo de alfabetização, ele é um só, ainda mais para nós aqui no Brasil, né? Porque usamos o mesmo alfabeto, as mesmas letras, então isso já facilita muito, não é uma outra escrita, né? Não é da direita para a esquerda, de cima para baixo, tudo igual, né? Mas o processo de alfabetização, ele é um só, mas ele acontece nas 2 línguas simultaneamente, não causa atraso, não dificulta, não confunde. A Cíntia acaba fazendo a alfabetização das crianças em português lá, né? E eu deixo para a escola, mas já vou explorando algumas coisas com os meus pequenos também, e é muito bonitinho de ver as trocas de sons que eles fazem, das letras. É um processo contínuo, né? A gente tem mais uma pergunta. Os adolescentes ou crianças maiores que se matriculam em uma escola bilíngue sem falar a segunda língua, conseguem acompanhar as aulas, né? Então, o quanto isso é possível para aqueles que já são mais velhos? Nós somos bilíngues tardias, né? Eu e a Cíntia, que aprendemos, eu fui aprender inglês com 13 anos, a Cíntia com 12, eu acho, 12. Né? E escola de idiomas, assim, 1 hora por semana, 1h30, e a gente foi indo. Então, e a gente vê crianças que mudam de país. Eu tenho um casal de amigos que ela e as 3 crianças foram para a Holanda. Então, assim, não é nem inglês, não é nem uma língua que tem acesso, que já ouvia antes e tal. E jogaram aquelas 4 crianças no holandês e estão se virando. Elas são resilientes, eles aprendem e faz associação, né? Porque as profs, tu tem imagem, tu tem gestos, tu tem associação, e tendo aula com profs que são de língua materna, que são nativas do Brasil, faz com que esse nervosismo de ser mais velho começando diminua, porque, assim, qualquer coisa que precisa fazer um ajuste, um andamento, um acolhimento, tu tem o acesso da língua materna para fazer isso. Perfeito. A gente tem mais 4 minutinhos, eu quero reforçar, né, que a gente realmente acredita que é possível aprender. As pesquisas mostram, como vocês disseram, os bilíngues tardios estão aí comprovando que é possível. E a escola tem a preocupação de dar essa assistência para quem chega, né? Então, oferecer programas de adicionais, né, para que a gente possa dar esse suporte para quem está chegando, e o que a gente chama aqui de Bridge Program. A gente tem 3 minutinhos, quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, foi muito interessante ouvir de vocês toda essa história de vida como educadoras, como mães. De novo, falo do livro, porque fiquei encantada com os testemunhos aqui que a gente tem das famílias. Queria passar para a Cíntia, para você se despedir, deixar os seus contatos. Muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês.
E é isso, assim, papais, mamães, avós, todo mundo que tenha paixão também por bilinguismo e quer participar, quer ajudar a escola, quer impulsionar, quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, né, a Aline no Mãe Bilingue, eu, Carioca London, juntas, né, a gente tem um Instagram chamado Criando Filhos Bilíngues, e a gente lidera uma comunidade de famílias ao redor do mundo, né, pais, profs, e as pessoas querem aprender, querem incentivar uns aos outros, a comunidade está linda, né, Aline? Isso, eu acho que a Cíntia diz, muito feliz com esse espaço, e eu, como professora, fico sempre muito honrada de ver uma escola que dá esse momento para as famílias, né, que oferece um momento desse de formação, de conhecimento, porque mostra o valor da escola. Então, assim, eu fico muito grata de ver. Uma honra, né? A mensagem do que a Cíntia disse, que eu digo também, é que vocês não precisam bilinguar sozinhos, né? Vocês têm aí a escola junto, carregando a vocês na mão, e se vocês precisarem, quiserem, que vocês possam vir bilinguar com a gente também, que nós também vamos ajudar vocês nesse caminho. Então, bilinguar é solitário. E venham bilinguar conosco também aqui no Magister. Essa live vai ficar gravada. Para quem não teve oportunidade de assistir ao vivo, a gente vai deixar a live lá no YouTube. Então, se vocês quiserem divulgar também nas redes sociais de vocês, foi um grande prazer. Temos menos de um minuto. Agradeço às famílias, aos professores, a toda a comunidade do Colégio Magister que nos acompanhou hoje. E agradeço muito a vocês. Muito obrigada. E espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar sobre bilinguismo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.